Saudar a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aproveitando a oportunidade, desejando a todos um feliz Dia dos Pais. Que Deus abençoe poderosamente você, papai. E você também, mamãe, que de alguma forma aí acaba sendo mamãe e papai. Enfim, mas a todos os papais aí, um feliz Dia dos Pais, repleto das bênçãos do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Que a boa mão do Senhor continue estendida sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. E que você continue sendo esse sacerdote, continue sendo esse pai, esse provedor, esse amigo, esse guia para o seu lar e para a sua família. Tendo dito isso, vamos seguir aqui com o nosso plano da leitura. Leitura de hoje, livro de Jó, capítulos de número 35, 36, 37 e 38. No 38 eu quero destacar. Vamos lá. O bem e o mal não podem afetar a Deus, mas algumas vezes, por falta de fé dos aflitos, não os ouve. Respondeu mais Eliú e disse: Tens por direito dizeres maior é a minha justiça do que a Deus? Porque disseste de que se desviaria, que te serviria? Que proveito tiraria mais do que do meu pecado? Eu te darei resposta, a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê, e contempla as mais altas nuvens que estão mais altas do que tu. Se pecares, que efetuarás contra ele? Se as tuas transgressões se multiplicarem, quem lhe farás? Se fores justo, o que lhe darás? Ou receberás da tua mão? A tua impiedade faria mal a outro, tal como tu, e a tua justiça aproveitaria um filho do homem? Por causa da grandeza da opressão, eles clamam. Eles clamam por causa do braço dos grandes, mas ninguém diz: onde está Deus que me fez? Que dá salmos entre a noite? Que nos faz mais doutos do que os animais da terra? E nos faz mais sábios do que as aves dos céus? Clamam, porém, ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela o Todo-Poderoso. E quanto ao que disseste que não verás juízo perante ele, por isso espera nele. Mas agora, porque a sua ira ainda assim não exerce, nem grandemente considera arrogância, logo Jó em vão abre a sua boca, e sem ciência multiplica palavras. Eliú justifica Deus, e diz a Jó que o seu pecado estorva a sua bênção. Capítulo 36. Prosseguiu ainda Eliú e disse: Espera-me um pouco, e mostrar-te-ei ainda que há razões a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião, e ao meu Criador atribuirei a justiça, porque na verdade as minhas palavras não serão falsas contigo. Está em que um que é sincero. Contigo está um que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo ninguém despreza. Grande é a força do coração. Não deixe viver o ímpio e faz justiça aos aflitos. Do justo não tira os seus olhos. Antes, com os reis no trono, os assenta para sempre. E assim são exaltados. E se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, então lhe faz saber a obra deles e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas, e revela-lhes aos seus ouvidos para que o seu ensino, e diz-lhes: se convertam da maldade, se o ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em bem, e os seus anos em delícias. Porém, se não ouvirem, a espada serão passados, e espiarão sem conhecimento. E os hipócritas de coração amontoam para si a ira, e amarrando-os ele, não clamam por socorro. Eles morrem na mocidade, e a sua vida perece entre os sodomitas. Ao aflito, livra a sua aflição, e na opressão se revela os seus ouvidos. Assim também se desviará da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa serão cheias de gordura. Mas tu estás cheio do juízo do ímpio, e do juízo e a justiça te sustentam. Porquanto
a furor. Guarda-te de que porventura não seja levado pela tua suficiência, nem te desvie a grandeza do resgate. Estimaria ele tanto as suas riquezas, ou todos os esforços da tua força, que por isso não estiveres em aperto? Não suspire pela noite, e nem os povos sejam tomados no seu lugar. Guarda-te, e não declines para a iniquidade, porquanto isso escolheste antes que a tua miséria. Eis que Deus exalta com a sua força. Quem ensina como ele? Quem lhe pedirá conta do seu caminho? Ou quem lhe disse, tu comeste maldade? Lembra-te de engrandecer a sua obra, que os homens contemplam. Todos os homens a veem, e os homens as enxergam de longe. Eis que Deus é grande, e nós não compreenderemos o número dos seus anos, não se pode calcular. Porque reúne as gotas das águas que derrama em chuva, e o seu vapor, a qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Porventura também se poderão entender as extensões das nuvens e os trovões da sua tenda? Eis que estende sobre elas a sua luz e encobre os altos do mar, porque por essas coisas julga os povos e lhe dá mantimento em abundância. Com as mãos encobre a luz e proíbe de passar por entre elas, que nos dá a entender o seu pensamento, como também aos gados acerca do temporal que sobe. O homem, por conhecer as obras de Deus e a sua sabedoria, deve temê-lo. Capítulo 37. Sobre isso também treme ao meu coração e salta do seu lugar. Atentamente ouvi o movimento da sua voz e o sonido que sai da sua boca. Ele o envia por debaixo de todos os céus e a sua luz até os confins da terra. Depois disso, brama com grande voz, troveja com a sua alta voz, e, ouvida a sua voz, não tarda com essas coisas. Com a sua voz, troveja, Deus maravilhosamente faz grandes coisas que nós não compreendemos. Porque a neve, diz, cai na terra, como também ao aguaceiro e a sua forte chuva. Ele sela as mãos de todo o homem, para que conheçam todos os homens a sua obra. E as alimárias entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. Das recâmaras do sul sai o pé do vento, e do norte o frio. Pelo assopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se endurecem. Também, com a umidade carregada e grossas nuvens, espargem a nuvem da luz. Então ela, segundo o seu prudente conselho, se espalha em roda, para que faça tudo quanto lhe ordenar sobre a superfície do mundo habitável, seja para a correção, ou para a sua terra, ou para a beneficência que faça vir. A isto, ó Jó, incline os teus ouvidos, atende e as considera, as maravilhas de Deus. Porventura sabes tu como Deus as opera, e faz resplandecer a luz e a sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens, e das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos? Ou de como os teus vestidos aquecem quando sua acalma sobre a terra? Ou estende-se com ele os céus, ou estão firmes como espelho fundido? Ensina-nos o que diremos, porque nós nada poderemos pôr por boa ordem, por causa das trevas. Contar-lhe-ia alguém o que tenho dito? Ou desejaria um homem que fosse devorado? Agora não se pode ver o sol que resplandece nos céus, mas passando o vento e purificando. O esplendor do ouro vem do norte, pois em Deus há uma tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não podemos alçar, grande é em poder, porém ninguém oprime em juízo a grandeza e justiça. Por isso o temem os homens, ele não respeita os que são sábios no coração. Capítulo 38 é que eu quero destacar. Deus responde a Jó e mostra-lhe a sua grandeza e sabedoria. Perceba como nós lemos anteriormente que o próprio Jó falando, que provavelmente aqui com toda certeza pelo texto, vamos ser Bereano e Bereana, que ele mesmo afirmou lá atrás, não sei se você se recorda que eu até falei que duraram alguns meses. Alguns estudiosos dizem que é 1 ano e alguma coisa, mas vamos ficar com o que ele fala. Meses. Podemos colocar 9, 10 meses, 11 meses, como for. Vamos esticar no maior aqui. Vamos colocar aqui, 11 meses.
Se no ano nós temos 365, então vamos tirar aí mais de 300, vamos colocar aí 300 e... Quer ver? 300... Vamos colocar 300 dias, vamos colocar assim, uma conta mais fechada. Vamos colocar como se fosse 11 meses, tá? 300 dias provado. E você vê hoje, por exemplo, que nós estamos fazendo essa leitura, você que está acompanhando desde o início, ou está dando sequência, está se esforçando, são 223 dias de leitura. Olha quanto tempo. Imagine todo esse período e acrescentando mais 80 dias aí, mais 77 dias, 300 dias, e Deus estava em silêncio. Agora Deus vai romper esse silêncio somente no capítulo 38. E a partir de agora começa a ter uma transformação. Preste atenção, eu falei que ia pontuar aqui. A partir de agora começa a mudar o quadro e a história de Jó. Redobra a sua atenção. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é esse que endurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e me perguntarei, e tu me responde. Eu quero destacar aqui, você que está acompanhando a leitura, lembra qual foi o conselho de Davi para Salomão antes de morrer? Seja homem. Olha o que Deus fala agora para Jó. Cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Quando fala homem, quando fala mulher, eu entendo o que o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. Quando era menino, falava como menino, discorria como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas agora que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Da mesma forma para a mulher. Quando era menina, pensava como menina, sentia como menina, discorria como menina. Mas quando cheguei a ser mulher, acabei com as coisas de menina. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Maturidade. O que ele está dizendo aqui? Completude, entendimento. E agora Deus passa a falar com Jó. Capítulo 38, verso 4. Onde estava tu, quando eu fundava a terra? Faze-mo saber. Se tens inteligência, quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? E quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou o seu assento, a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam? Ou quem encerrou o mar com as portas, quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por suas vestiduras, e a escuridão por envelope douro, por envelope douro. Quando passei sobre ele o meu decreto, e lhe pus portas e ferrolhos, e disse: até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. Ou desde os dias deste ordem à madrugada, ou mostraste a alva o seu lugar, para que agarrasse nas extremidades da terra, e os ímpios fossem sacudidos dela? Tu se transforma como um barro, sob o selo se põe como vestidos, e dos ímpios se desvia sua luz, e o braço altivo se quebranta. Ou entraste tu até as origens do mar? Ou passaste no mais profundo do abismo? Ou descobriste as portas da morte? Ou viste as portas da sombra da morte? Ou o teu entendimento chegaste à largura da terra? Faze-mo saber, se sabe tudo isso. Onde está o caminho da morada da luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? Para que tragas aos seus limites, e para que saibas as veredas da sua casa? De certo, tu o sabes, porque já então eras nascido, porque é grande o número dos teus dias. Ou entraste tu até os tesouros da neve,
Reviste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu para a inundação um leito e um caminho para o relâmpago dos trovões? Para chover sobre a terra, onde não há ninguém, e no deserto, em que não há gente, para fartar a terra deserta, e assolada para fazer crescer os renovos da erva? A chuva porventura tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem gera a geada do céu? Como debaixo de pedra de águas se esconde a superfície do abismo, se coalha. Ou poderás tu ajuntar as delícias das 7 estrelas, ou assolar os atilhos do Orion? Ou produzir as constelações ao seu tempo, e guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus? Ou podes dispor do domínio deles sobre a terra? Ou podes levantar a tua voz até as nuvens para que a abundância das águas te cubra? Ou ordenarás aos raios que saiam e te digam: eis-nos aqui? Quem pôs a sabedoria no íntimo? Ou quem a mente deu o entendimento? Quem numera as nuvens pela sabedoria ou pelos odres do céu? Quem os abaixará quando se funde o pó numa massa e se pegam os torrões uns aos outros? Porventura, calcarás tua presa para a leoa, ou satisfará a fome dos filhos dos leões? Quando se acham nos covis, estão à espreita nas covas? Quem prepara para os corvos o seu alimento, quando os seus pintainhos gritam, e a Deus, e andam vagueando por não terem o que comer? Aqui nós concluímos o capítulo 38. Então, Deus agora começa a falar. E perceba que Deus agora coloca Jó no seu devido lugar. E esse é um grande ensinamento que vem de encontro comigo, e daqui continua a fala de Deus no 39, no 40, no 41. Perceba que todas as indagações que Deus fez contra Jó, Deus agora vem pontuando a ele. Tipo, né? Quem somos nós para questionar a Deus? Quem somos nós para poder colocar Deus numa parede ou contra a parede? O que nós temos que fazer é nos colocarmos na condição de servos e servas. E diga-se de passagem, servos inúteis. Como assim, pastor? Vamos lá, Lucas 17:10. Servos inúteis, é isso mesmo. E nem servos inúteis nós estamos sendo, viu? Para falar a verdade, viu? Nem servos inúteis nós estamos sendo. Lucas, capítulo de número 17, versículo 10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos fores mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Nós não temos feito ainda tudo o que Deus nos ordenou para fazer. Então ainda estamos longe para sermos servos inúteis. Entenda que nós temos que estar focados e fortalecidos em cumprir a nossa vocação, o nosso chamado. Por isso é importante nós sabermos qual é o nosso papel, qual é a nossa função, qual é a nossa vocação, qual é o nosso chamado. E agora Deus vem falando com Jó. Agora a história vai mudar. Então na leitura de hoje nós concluímos 35, 36, 37 e 38. A partir de amanhã nós vamos avançar e vamos ver os desfechos dessa história. Seja como for, lembre-se, nós somos servos, somos filhos, filhas. Que Deus te abençoe, que Deus visite a sua casa, que Deus visite a sua família e que o Espírito Santo de Deus possa aquecer o seu coração nesse dia chamado hoje. Paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Rômulo, um beijo de verdade, e essa foi a leitura de hoje. A paz do Senhor.